gente, né? Não é usar como provas. Pode até ser usado, que serve para os outros também. Mas nós estamos forjando, sendo forjados, e é nesse tempo aqui que nós vamos pontuar aquilo que nós estamos errando e estamos acertando. E glória a Deus por isso, e glória a Deus por esse tempo, amém? Então, no domingo, 5h30 aqui, eu sei que todos vão estar aqui, a não ser que for alguma coisa de doença, de qualquer tipo que seja. Mesmo se for doença, aqui é o lugar para ser curado. Aqui é o lugar para ser curado, entendeu? Nós entendermos essas verdades aí, amém? Então vamos lá, abre sua Bíblia. Em Apocalipse, capítulo 2, verso 8. Quem entendeu a aula da semana passada, que estava aqui, deu para aprender alguma coisa com os conselhos de Jesus? Então, vou repetir tudo que for falado aqui, não são os nossos conselhos, não são aquilo que nós, eu mais o Júnior e eu, estamos querendo que vocês, ou que a igreja viva, são os conselhos que Jesus quer que nós vivemos, ok? Amém? Então, vamos lá. Abre, nós vamos ler de Apocalipse 2, dos versos 8 ao 11. 2. 2 é só para escatologia, meu filho. 12 é só profundidade. Capítulo 2, verso 8. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Isso diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então, nós vemos que todas as cartas aqui, as 7 cartas à igreja da Ásia Menor, que fala? Ásia Menor, que elas estão todas na Ásia ali. Todas, eu acho que, se eu não me engano, é na Turquia mesmo, que Esmirna também é na Turquia. Jesus, ele vem com todas as 7, ele vem trazendo só um comportamento. Primeiro, ele se apresenta como uma realidade daquilo que a igreja está vivendo, certo? Depois, ele vem com os elogios na igreja sobre aquilo que eles têm feito. Depois, ele vem com a correção, sendo corrigido aquilo que eles estão errando. E depois, ele vem com um conselho para aquela igreja, para que aquela igreja, se houver um remanescente dentro daquela igreja, tiver um remanescente dentro daquela igreja, essa pessoa ela vai escutar os conselhos e vai se tornar um vencedor. Então, todas as cartas elas vêm com essa característica, ok? Então, aqui a carta de Esmirna, para a carta de Esmirna, lembrando que quem escreveu foi Jesus, Jesus foi ditando e João foi escrevendo, João foi o escriba, aquele que escreveu aquilo que estava sendo ditado.
pelas palavras de Jesus, ok? E também que esta carta aqui, ela foi direcionada à igreja da época, porque na época aqui, que quando João escreveu, existia essas 7 igrejas, mas existiam as outras igrejas também. E também ela vai apontar para um tempo que a igreja na sua totalidade viveu, ok? Ela vai ser um apontamento profético. Se eu falar alguma palavra errada, meu bem, você me corrige, tá? Por favor. Universitário. Então, assim, ela tem um apontamento profético para um tempo da igreja. A igreja ela foi inaugurada em Pentecostes e ela vai durar até a vinda de Jesus nos últimos dias da tribulação sobre a face da terra. E Jesus vai reinar aqui na terra durante 1000 anos depois disso. Então, a igreja de Esmirna e serve como conselho para nós hoje, que a gente não pode errar igual as igrejas da época erraram, ok? Então vamos lá. Então essa igreja, além de... E só para vocês entenderem também como existiam outras igrejas, por que Jesus escolheu essas 7 igrejas? Porque essas 7 igrejas, elas tinham um apontamento profético, que elas estavam comportando como seria o apontamento profético. Por isso que ele escolheu essas 7 igrejas, ok? Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Então essa carta, além dos dias que ela estava vivendo, na época de João, ela corresponde à igreja do ano 100 depois de Cristo ao ano 313 depois de Cristo, ok? Então cada carta se reinicia com a revelação de Jesus Cristo. Em Apocalipse 2:8, ele vai dizer assim: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve isto, diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Como que ele se revela para essa igreja? Vocês vão entender no contexto como ele vai se revelar para essa igreja. Ele se revela como: eu sou a ressurreição e eu sou a vida, eu sou o primeiro e eu sou o último, eu sou o alfa e eu sou o ômega. Então, por que Jesus se revela assim para a igreja de Esmirna? Alguém sabe? Alguém poderia dizer? Jesus, ele se revela como a ressurreição e a vida, como sendo o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu, ou seja, a ressurreição e a vida, porque essa igreja é uma igreja de mártires. É uma igreja de mártires. Então esse é um tempo onde que muitos cristãos morreram. Então por isso Jesus ele começa declarando: eu sei o que vocês estão vivendo, eu sei o que vocês estão passando, mas calma, eu sou a ressurreição e sou a vida. Se eu ressuscitei, vocês também ressuscitarão e viverão comigo eternamente. Então, por isso que ele se revela dessa forma para a igreja de Esmirna. E a igreja de Esmirna, ela fica em Turquia até hoje, e ela é Esmir, como é que fala? Em turco, é Esmir. E para nós é Esmirna. Essa igreja é um quadro profético do segundo e do terceiro século, ok? Esse foi o período de maior perseguição da igreja. Então, assim, a gente vai ver... Júnior, se você puder achar lá, você pode achar o Coliseu e colocar ali por enquanto. Os romanos... Começou um tempo, a partir de Nero,
De vez em quando, um ou outro era morto, né? Teve uma perseguição por Paulo, muitos cristãos foram mortos. Depois Paulo se converteu. O primeiro mártir da história, sem ser Jesus, foi Estevão. O segundo dos apóstolos, o primeiro dos apóstolos foi Tiago, irmão de Jesus. E depois teve mortes assim. Mas a maior perseguição foi nessa época. E começou a partir de Nero. Então, os romanos, eles gostavam muito de se divertir vendo leões comendo os cristãos. O Coliseu, que hoje ele é um ponto turístico, lá existe sangue derramado lá naquele Coliseu que estão clamando até hoje. Porque em Apocalipse diz que os mártires, eles têm um lugar lá, estão no céu, eles têm um lugar na eternidade lá, que eles exclamam dia e noite por justiça, pelo sangue derramado deles. E Jesus fala assim, por enquanto não, acalma. Por enquanto não, até o último chegar até aqui. Agora, depois que o último entrar, vai ter justiça. Então, hoje tem muitos mártires morrendo para o mundo afora. Paquistão, esses cristãos aí, tudo que tem por aí. Na China, na Coreia do Norte. Existe uma igreja escondida na Coreia do Norte, gente. Quem é achado lá sendo cristão é morto. Bíblias são levadas para lá escondidas. Igual tráfico, igual droga. Estão sendo mortos. Até hoje. O Brasil não tem perseguição, não. Quero profetizar que não terá. Mas para que não tenha, os cristãos precisam acordar. E o que vai mudar o Brasil? Tudo bem. Tá bom. Tá ótimo. O que vai mudar o Brasil? Não são as manifestações, são as intercessões, são os joelhos dobrados. Por isso que 5h30 aqui eu estou ensinando vocês a virar, nós estamos ensinando vocês a virar homens e mulheres de oração. Simples assim. E a nossa alma, ela não gosta de orar, gente. Luta, é uma luta interna, então nós temos que lutar contra a nossa alma. O que vai mudar o Brasil são os nossos joelhos dobrados, não se engane. Ok? Então vamos lá. Então eles gostavam muito de brincar. Esse Coliseu aí, ele era usado para Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos começou daí. E Paulo, ele fala uma coisa que ele usa disso aí, que quando você for correr, ele traz uma tipologia que nós temos que correr para ter um galardão, uma coroa, como quem corre no estádio. Então, os Jogos Olímpicos vêm daí. Só que teve um certo momento que eles pararam até um pouco de usar e começaram a matar os cristãos aí. Então, o Coliseu, ele matou cristãos com leões, com fogo. Aquele trem que tem lá por baixo, ó, tá vendo? Tinha uma cerquinha lá, ó, que os leões eram mantidos e ficavam com fome lá, e eles colocavam os cristãos ali e soltavam os leões com fome, e os leões atacavam os cristãos. Então, também era usada a cruz, eles penduravam,
Só que colocava fogo, fazia um poste de luz. Pode falar, Caio. Tem um filme muito interessante, eu acho que alguns já viram, talvez, do Apóstolo Paulo. Esse aí. História, né? Sim. Explica sobre isso aí, sobre os cristãos sendo queimados também na cruz. É bem interessante. Sim. Muitos cristãos mortos sendo pendurados. Não tem o Tiradentes que foi pendurado? Os cristãos também. Pelas praças, pelos portes. Então, assim, gente, quando a gente vai olhar a história da igreja, é assustador. Mas se não fosse eles, nós não estaríamos aqui, ok? Então, assim, teve uma época que os sangues ali derramados no Coliseu davam até no tornozelos de tanta gente que eles colocavam para ser mortas. E davam até... Conta-se a história, né, que às vezes era tanto cristãos e ali cabia o quê? 20 mil pessoas. 20 mil pessoas que ia a plateia para assistir os cristãos sendo mortos. Então conta-se a história que muitas das vezes algumas desses que estavam ali vendo os cristãos assim tão dispostos a morrer por Cristo, eles se convertiam no momento, aceitavam Jesus e já caía lá dentro do Coliseu. Para ser morto também. Então, até nisso aqui, Deus tem um propósito, ok? Então, em certas também ocasiões, os leões se recusavam de tanto medo, de tanta gente, eles se recusavam. Aí, o que os romanos, o exército romano fazia? Eles faziam com que os cristãos que estavam lá atiçassem os leões para que os leões atacassem eles. Então, e muitos deles entravam também na arena cantando hinos. Gente, quando a gente vai estudar isso, você olha para dentro de si, eu olho para dentro de mim. Eu sou cristã mesmo? Será que nós estamos sendo cristãos? Porque às vezes a gente deixa de vir na igreja por causa de uma dor de cabeça. Você está entendendo? Então, eu estou falando coisa séria, gente. Séria. Então, assim, há relatos de quem entra ali já entra chorando. Se tem algum pouco de temor pelas vidas que morreram ali, entra chorando. E esse lugar virou um lugar amaldiçoado, sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida. Que é uma época em que seguir a Jesus era você ser contra o Estado. O Brasil, gente, está caminhando para isso, viu? Hoje são os políticos sendo perseguidos. Então, vamos tomar muito cuidado com isso. Então, era se tornar traidor do Estado, traidor do Império. Vamos ver qual a revelação do Senhor, então, para essa igreja, uma igreja de Marte. Vamos ler Apocalipse 2, 8 de novo. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve isso, diz: o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Esmirna vem da palavra mirra. Esmirna significa mirra e também significa sofrimento. Ou seja, esta igreja ela representa a igreja sobre perseguição. Por isso que essa igreja ela tem um apontamento profético para essa época, que é os anos 100 depois de Cristo até os anos 313 depois de Cristo. Então, é para ela que o Senhor diz assim: eu sou o primeiro e o último. Ou seja, ele está falando o seguinte: eu estou vendo começo, e também estou garantindo o final da história.
E ele fala, eu estive morto, mas revivi. Vocês estão morrendo, mas vão reviver também. Então ele se revela dessa forma exatamente por causa dos cristãos que iriam ser mortos nessa época. Então, qual foi a mensagem que Jesus traz à igreja, então, de Esmirna? Vamos ler o versos 9 e 10? Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e sereis uma tribulação de 10 dias. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então a gente observa nesses 2 versículos que não há reprovação de Jesus sobre essa igreja. Não há. Não há uma reprovação dele, não tem nada que ele fale que esteja reprovando essa igreja. Mas também não há elogios. Ok? Assim como a igreja de Éfeso, que nós estudamos semana passada, ele fala, conheça as tuas obras, o teu trabalho e o teu labor. Eu conheço as tuas obras e o teu labor. E conheço a tua perseverança. Isso são elogios. E depois ele vem com a correção. Então aqui ele não corrige, não reprova, mas também não há elogios. O que o Senhor faz aqui para essa igreja? Ele simplesmente só conforta e consola. Só isso. Porque esta é uma igreja sofredora. Mas você vai entender. Então ele começa, conheço as tuas obras. Aqui com certeza foi o momento em que a igreja mais cresceu na face da terra. Porque ouvia-se dizer que o sangue dos cristãos era como semente. Quanto mais era derramado, mais brotava o cristão. Aí que as notícias se espalhavam, aí que o povo convertia mesmo. Então, assim, foi a que mais espantou muitos cristãos para outros países também, onde os cristãos eles começaram a anunciar o evangelho em todas as nações. Então, não tem nada. Então, ela é uma igreja ela é sofredora. As tribulações e perseguições e fases ruins não nos devem, gente, impedir de fazer a obra. Nunca. Nunca deve impedir a gente de fazer a obra. Os meus filhos não foram impedimento. Hoje eu postei um vídeo de uma mãe pregando, sei lá, pregando lá, falando alguma coisa lá, com a criança no colo e falando assim, não faça do seu filho uma desculpa para você não fazer a obra de Cristo. Eu criei meus filhos dessa maneira, do meu lado. Às vezes não tinha ninguém para olhar, eu ministrava louvor com eles do meu lado. Não é, amor? Ia para o monte, com ele levava o paninho para eles deitar lá e dormir. De vez em quando eles levantavam, misturavam na oração. E o Mateus foi batizado em línguas, em falar em línguas no monte. É assim. Não deixe. Você sabe por quê? Porque aí nós estamos ensinando, como o vídeo fala, nós estamos ensinando aos nossos filhos que nós podemos desistir da igreja por qualquer motivo. Inclusive a igreja hoje está do jeito que está, resultado do cuidado dos pais. Resultado do cuidado dos pais. Ou mau cuidado, né? Ou mau cuidado. Então não faça com que, não dê desculpas. Não tem nada que possa impedir você de fazer a obra. Existia a dificuldade financeira deles também. Entendeu? Então aqui ele vai dizer,
conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Isso pode ser sim um elogio, vamos dizer assim. E também pode ser ter um tom de sarcasmo. Né? Exatamente. Ou seja, além dessa igreja ser totalmente atribulada e perseguida, ela era pobre. Diferente da igreja de Laodiceia, que é o tempo que nós estamos vivendo. Vocês são ricos? A igreja hoje é a igreja mais rica da face da terra, né? Mas são pobres. Mas será que esse rico aí que fala não pode ser também em questão de espiritualidade, de perseverança? Não, nesse caso não. De riqueza é riqueza mesmo. As igrejas antigamente não tinham esse som que a gente tinha aqui, não. A gente comprar, gente, eu lembro quando eu era criança. Você tá entendendo? Esses trem era trem de rico. A minha adolescência, vamos dizer às assim, vezes entendeu? queimavam o Twitter da Caixa, o Twitter que hoje custa R$13. A igreja não Tô tinha te dinheiro. dando. A igreja ficou um ano Esse telão aqui? Nunca. Você tá entendendo? Então, assim, totalmente diferente da igreja que nós vamos estudar lá na frente. Conheço. Então, é uma igreja sofredora, uma igreja pobre. Aqui nós vamos entrar. Nós não precisamos sermos pobres para sermos vencedores, ok? Também você não precisa ser pobre de marré, mente franciscana e falar que é pobre. Eu creio muito no ministério dos empresários. Não vem ser pastor não que vai tratar a igreja como uma empresa. Mas o empresário, ele é o sustentador da obra de Deus. Então, cada um no seu lugar, igual eu estava falando com o Igor e com a Sara, falando de coaches. Nada contra os coaches, mas cada um no seu lugar, não no púlpito da igreja. Não dá para misturar, entendeu? Então, mas Jesus diz que é mais fácil passar um camelo debaixo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Porque toda pessoa maioria, gente, não são todos, tá? Que se torna rica, ela se torna arrogante. E para fazer ela descer depois desse lugar e se humilhar, não se humilha não. Não é verdade ou eu estou mentindo? Piorou, né, meu filho? Não vou nem tecer comentário, porque piorou. Você está entendendo? Para que quem tem um orgulho, qual é o resultado? O que eu preciso fazer para quebrar o meu orgulho? Humilhar. Se humilhe. O problema é que, às vezes, na nossa mente, o orgulho, a gente entende muito sobre a altivez, mas, às vezes, o orgulho ele tem várias faces, né? A Rita até falou sobre isso comigo uma vez, eu não sabia disso. O orgulho tem, acho que, 7 faces, né? Não. Você chegou a me mandar 20, 19. Se eu não me engano, é 14. 14. Então, assim, a falsa humildade não deixa de ser orgulho. Arrogância, soberba. Uma pessoa não autocomiseração. É um orgulho. É o Autocomiseração. Aquela pessoa que fica com a cabeça o tempo todo assim, ó. Carinho de bocorô. Ai, que dó de mim, que pena de mim, que não sei o que lá. Pois é, autocomiseração. Então, assim, a autocomiseração, ela faz é uma face do orgulho. E tem tantas e tantas outras. Se quiser, eu procuro e tento mandar para vocês depois. Então, Jesus disse para essa igreja que eles eram pobres, mas espiritualmente eles eram ricos. Aos olhos humanos, eles eram pobres, mas para Jesus eles eram ricos. Está entendendo? Então, pobreza também não é sinônimo de humildade, como o Igor falou. Tem pessoa que é pobre de dinheiro, de mente, de experiência com Deus, de tudo. É tão pobre, que tudo que tem é o dinheiro. Não é isso, amor? Exatamente. Então, assim,
Mas também não adianta ser pobre financeiramente, ter a mente franciscana, mas ser arrogante e orgulhoso. Então nós precisamos tomar muito cuidado. O rico, sua atitude sempre costuma ser de arrogância e autoestima, que é o que eu falei, por pensar que não precisa de Deus. Porque o rico, eles acham que eles não precisam de Deus. Presta atenção. Exemplo, a Europa hoje, gente. Você vai estar acontecendo um avivamento na Inglaterra. Eu quero até perguntar ao Azaf se está acontecendo mesmo. Que está acontecendo lá em Londres. Mas você pega Inglaterra, você pega França, você pega Itália, que são os berços do avivamento, de avivamento mesmo, da igreja cristã. Todos eles têm 1% da população é cristão lá hoje. Inglaterra, ela foi toda evangelizada por John Wesley. Toda evangelizada. Uma nação toda evangelizada. E hoje tem 1% de cristão, porque se tornou tão rica, tão ricos, e eles são ricos, que não precisam de Deus. Essa é a mentalidade. Você está entendendo? Por isso que é mais fácil passar um camelo debaixo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que é uma agulha? Não é agulha não, gente. Que na nossa mente é como se fosse uma agulha de costurar. Certo? Mas a agulha, assim, na entrada, nas fortalezas da cidade eram as cidades de Israel era tudo fechado, tinha fortaleza, tinha os muros da cidade. E à noite eles fechavam os portões. Eles fechavam os portões. Então, assim, para se entrar depois do horário, tinha um portalzinho, assim, embaixo, bem pequenininho. 30, 40 centímetros. Sim, que o homem ele conseguia passar e fazer o camelo abaixar. Para passar debaixo daquilo ali era impossível. O camelo não abaixa. O camelo não abaixa. Isso está falando de falta de humildade. Não, o camelo abaixa sim, mas mesmo assim, não consegue passar. Ao ponto de Jesus dizer que é mais fácil passar um camelo debaixo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aqui ele está falando de entrar no reino dos céus, não é de ter a vida eterna, ok? É entrar no reino dos céus. Porque reino é diferente de salvação. Reino é aquele que vai governar com Cristo quando Cristo estiver reinando no reino milenar aqui. Ele vai ter um papel de governo juntamente com Cristo nesse período de 1000 anos. Isso é reinar com Cristo. Então, nós estamos empurrando vocês para esse lugar, gente. Nós estamos empurrando vocês para esse lugar. Amém? Eu não quero ir sozinha, não. Ok? Eu estou lutando, esmurrando meu corpo para chegar lá. Mas eu quero ensinar vocês, nós queremos ensinar vocês também. O valor do homem não está nos bens que ele possui. Alguém abre aí em Lucas 12:15, por favor? Ah lá, a agulha. Isso ali é agulha. É mais fácil o camelo passar debaixo de uma agulha do que um rico. O rico entrar no reino dos céus. É uma agulha. A Bíblia vai te ajudar. A Bíblia te ajuda a pegar. Entendeu? Alguém abriu em Lucas 12:15? Pode ler. E diz-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. A vida de qualquer não se valoriza uma vida na abundância de que possui.
Então, a vida do homem, ela não é valorizada, ela não está no bem dos bens que ela possui. O vencedor é aquele que é rico para com Deus. Ok? Aí ele vem falando aqui, ó. Aqui no final, aqui do verso 9, e a blasfêmia do que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. É possível existir um judeu falso, gente? Falso. Como identificar um verdadeiro judeu? Lá em Romanos, do capítulo 2 todinho, vai falar sobre isso. Abre sua Bíblia em Romanos 2, 29, fazendo favor. Mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão, a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Ou seja, aqui está afirmando que o verdadeiro judeu não é aquele que nasceu de pai e mãe, nem o que foi circuncidado. É aquele que é circuncidado no coração, aquele que se prostra, aquele que teme ao Senhor. Isso faz a gente judeu, então? Sim. Exatamente. Se você conversar com um judeu convertido a Jesus, eles vão dizer que se você ama Israel, se você ama Israel, se o seu coração está em Israel, o seu coração é judeu. Você pode ser considerado judeu. Nós fomos enxertados neles. Até mesmo porque fomos enxertados, exatamente. Ortodoxo. Então, ela estava explicando um deles, não sei, acho que é O ortodoxo ele acredita que Jesus Cristo é o Senhor, entendeu? é Ele não é o Messias que eles estão esperando. É o messiânico. Aí o que acontece? Aí eles brigam entre si Sim. na própria sinagoga. sinagoga por causa disso, porque diz que eles são traidores. Eles estão esperando. É um negócio que os dois acreditam em Jesus, Só só que que um não acredita que ele é Messias. Eu vi isso. É porque a grande questão é o seguinte: o ortodoxo acredita que Jesus Cristo foi um profeta normal, né? Assim como Isaías. Mas não foi Messias. Mas não foi Messias. o filho de Deus. Eles estão esperando o Cristo chegar, por isso que eles vão aceitar o Exatamente. anticristo. E é aí que a gente vê o tanto que o judeu convertido sofre. Porque o judeu convertido sofre porque os cristãos atacam eles. Foi um podcast. E ainda sofre porque o judeu ortodoxo Foi também ataca. Foi o Natanael no podcast que falou, né? Não, foi uma mulher. Aline Com aquele menino de óculos. Aline Rasga. Tá, eu sei quem é. Não, é o Inteligência Limitada. Eu acho que é algo que você vai abordar, você vai abordar mais lá na frente. Você falou aí sobre a questão dos judeus, a gente se caracteriza também, a gente olhando para Israel como... Sim. Né? A gente, então, se enquadraria nesses 144 mil lá na frente, ou os judeus que nascem... Existem dois tipos de 144 mil. 144 mil eles estão falando para os judeus, e 144 mil é um número simbólico, tá? 144 mil judeus e o outro 144 mil que são os gentios. Te respondi? Não. Da segunda, você está achando da tribulação? Tem quem fala que vai ter uma segunda chance para... Não, aí está falando do arrebatamento. 144 mil, ele fala do arrebatamento para os gentios. Entendeu? Não, eu sei o que você está falando, mas não. Se eu não me engano, está no capítulo 14, né? 14 ou 13 de Apocalipse.
Fala. 144 é um número múltiplo de 12. 12 significa o governo de Deus sobre a terra. Então, 144 é 12 vezes 12. 144, 12 vezes 12. 144 mil é 12 vezes 12 mil. Sim. Que seria o múltiplo de 12. Por isso que é um número perfeito. Por exemplo, Alguns acreditam que seja literal e outros que acreditam que seja simbólico por causa disso. só para terminar o comentário, por exemplo, Xalia Marcos, quem lembra dele? Acho que os mais novos não vão saber. Xalia Marcos é um amigo nosso que veio pregar já várias vezes aqui na igreja. Aqui, nesse tempo aqui, ele não veio ainda não. Mas ele é judeu. Ele não aceita ser chamado de messiânico, tá? Ele é um judeu cristão, ele não aceita ser chamado de messiânico. Gente, eu nunca vi um judeu tão cheio do Espírito Santo igual ele. O Xalia, nunca vi. Xalia, gente, Xalia em hebraico, que é apóstolo, ou seja, apóstolo Marcos. Então, ele fala, por exemplo, ele nunca tentou se tornar rabino, tipo assim, ele em Israel Tem uma prova oral que tem você uma faz, prova oral que tem que fazer para ele se tornar um rabino, assim, por Israel. Por reconhecido quê? por Israel. Reconhecido. Por quê? Para ele ser aceito como rabino e ser declarado como rabino, ele tem que negar Jesus. E os dons do Espírito. E os dons do Espírito. Então, ele, não quero. E ele é judeu mesmo. De pai e de mãe. Judeu mesmo. Entendeu? Então, aqui ele está falando dos judeus que perseguiam a igreja de Esmirna, eram judeus na carne. Não eram judeus no espírito. Mas eram falsos diante de Deus. Porque Deus sempre vai olhar para o nosso interior, gente. Não adianta. Deus nunca vai olhar para o nosso exterior. Ele vai sempre olhar para o nosso exterior. Sim. Então, por que os ortodoxos, quando veem essa passagem, com certeza também estudam, eles acham que estão falando de Jesus, está falando de quem? Eles não leem isso. Eles não leem isso. Eles não perdem tempo lendo isso. Eles não leem o Novo Testamento, não. Só lê o Antigo Testamento. E principalmente o Eles Pentateuco. só leem, na verdade, A Torá. Na verdade, a base de estudo do judeu ortodoxo é a Torá, que é os 5 primeiros livros. Entendeu? Eles estudam também os profetas, mas a base deles é os 5 Pentateuco. Então, a nova aliança, que é o Novo Testamento para nós, eles nem põem a mão, eles nem leem. Para eles é um livro normal. Exatamente. É o que usa a franja, usa a roupa preta, o chapéu, exatamente. Sim. Entendeu? Então, o verdadeiro judeu é aquele que tem um coração circuncidado para amar a Deus. O Senhor os chama de sinagoga de Satanás, habitação de Satanás. É isso mesmo que o texto está dizendo, gente. O que eles faziam? Eles se reuniam na sinagoga e se achavam superiores e melhores do que os outros. Arrogante. O arrogante, ele é assim. O arrogante, ele chega olhando por cima e ele se acha superior a todo mundo. Essas foram as atitudes que os levaram a ser considerados filhos do inferno. O cristão que quer se tornar judeu precisa negar a Cristo, como foi falado aqui. Ok? Lembrando que aqui no Coliseu morreu Policarpo, que era o pastor da igreja de Esmirna. Ele estava com 87 anos e o imperador trouxe ele. E eles, a princípio, eles não queriam matar ele, eles pediram para ele negar Jesus, porque ele era muito velho. Aí ele falou assim, como que eu vou negar aquele que me deu tudo? E ele é morto. Morto no Coliseu, ok? Então, vamos ver agora
2:10. Novamente. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então aqui primeiro a gente precisa entender sobre esses 10 dias. Não existe nada na história que fala que a igreja dessa época sofreu 10 dias. Ou que teve algum episódio de 10 dias. Então, isso nos indica que é simbólico. Esses 10 dias aqui é simbólico, porque não tem nada registrado. E o número 10 fala de algo completo, né, Júnior? Sim. Ou seja, o número 10 ele simboliza perfeição natural do mundo. Você quer explicar mais alguma coisa? Não. É isso mesmo, né? Ou seja, o número 10 também fala de multiplicação, né? Fala de algo exponencial. Ou seja, ele está falando aqui que esses 10 dias fala de uma tribulação completa. Ou seja, uma obra completa. Ou seja, a aprovação deles tem um dia para começar e tem um dia para terminar. É uma obra completa. Entendeu? A tribulação que eles estavam passando é essa. São 10 dias aqui, poderia ser... É só um sentido figurado, no caso? Não, porque aqui jamais teria uma coisa assim, né? Nada na Bíblia é aleatório. Pois é. Os números na Bíblia não são aleatórios, a não ser esses números aqui, os versículos, né? Sim. Antigamente não tinha os versículos. É um livro, né? Era um livro. Aí fez os versículos aqui, o capítulo e versículo, para ser mais fácil da gente achar e tudo mais, entendeu? Então, os números, as vírgulas, os pontos, nada é aleatório. E como foi falado semana passada, gente, o hebraico, o Júnior vai saber explicar melhor, Júnior. O hebraico. O hebraico não tem número, o hebraico é só letra. Só que cada letra... Não é o contrário, não? Não. O hebraico é só letra. O hebraico são letras que cada letra tem valor numérico. Então, por exemplo, o Aleph, que é a letra A, significa, na verdade, o Aleph, para nós seria a letra A, mas o Aleph ele não tem, é como se fosse um H para nós. O Aleph não tem. É chamado de numerologia do hebraico, viu, gente? E no hebraico são letras. Aleph, Beit, que é o A, o B, né? E o Aleph significa 1, o Beit 2. Ao mesmo tempo que a letra é número. Exatamente. O Dalet, por exemplo, é número 4. Então, cada letra, ela simboliza. Então, ele vai até 10 e depois ele começa 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, depois 200, 300, 400. Por aí vai. São 22 letras. Você vai entender quando você vê a aula da semana passada, que eu começo falando que Deus é cíclico. E nós somos cíclicos também. Nós temos o ciclo de 7 em 7 anos. Entendeu? Que vai mudando. Nossa fisionomia vai mudando. Entendeu? Então tem a... Tudo no mundo é cíclico, né? Tudo é cíclico. O ser humano, por exemplo, se você pega de 0 a 7 anos, é um ciclo, depois pega de 8 a 14, depois de 15 a 21, de 22 a 28, depois de 29 a 36. Então, esses são os ciclos do homem. E aí, dentro dos ciclos ainda, no caso do ser humano, existem o ciclo físico, emocional, intelectual, e são 4, eu não lembro de cabeça. Então, assim, tudo no mundo é cíclico. Entendeu? Deus, ele não burla os próprios princípios, né? Exatamente, e nem quebra os próprios princípios. Para ele trabalhar na terra, ele respeita os princípios que ele estabeleceu. Entendeu? Então, mas ele é cíclico. Ou seja, tem estações, vamos falar assim, existem as estações. Tem 4 estações. Entendeu? Existem 4 o estações. Ciclo lunar, né? Então, assim,
existe, então, são números. O número 7, ele fala de Ciclo completo. um ciclo também de perfeição completo também. O número 10 também. Número 3 é número Mas aí perfeito. O número 13, o que significa? 3 é o perfeito. E o 13? O 13 é rebelião. por isso que fala. Já vem você falando de política. Não, eu não falo de Eu tô falando da numerologia bíblica. Não, eu não entendi, pastor. Esses 10 dias aqui, então, cara. Ele não é tá- só para dizer um começo e um fim? Ele está falando de uma obra, um tempo perfeito, uma obra completa, simbolizando uma obra completa. Ou seja, uma provação que essa igreja passaria, que tinha um dia para começar e tem um dia para terminar. Toda provação, gente, que nós passamos, ela tem um dia para começar e um dia para terminar. Só que tem um detalhe, o tempo do deserto que nós estamos passando revela o quanto nós somos rebeldes. Tá vendo? O pastor não pode deixar nada passar assim. A felicidade de entrar. Um começa o outro, entendeu? É porque a gente demora tanto que já tá na hora do outro ciclo. E a aprovação, ela sempre vem para nos amadurecer. Tô pegando uns 3 uma vez, Amém. só que eu tô pegando retroativo. Nós estamos demorando. É, meu filho, você é firme mesmo com força, tá? A verdade é o seguinte, o deserto, o povo, o caminho que o povo tinha que caminhar no deserto, eles conseguiam fazer em 11 dias. Fizeram. Qual que foi o grande problema aqui? Eles caminharam por causa da murmuração, Aham. eles ficaram mais tempo. Não tinha um ex, né? E aí qual que é o grande problema? E quando chegou no final, por causa do excesso de murmuração, por causa deles serem o povo de dura cerviz, por causa deles serem muito... como é que é o nome que fala, gente? Insubmissos, eles ficaram todo aquele tempo. E no final, apenas Josué e Caleb entrou na Terra Prometida. Por quê? Porque Josué e Caleb, quando Deus manda os 12 espias olhar a terra, Josué e Caleb é os dois únicos que trazem um relatório Sim. correto do que foi feito, porém com uma perspectiva aos olhos de Deus. Por quê? Porque se eu tenho um Deus Todo-Poderoso, por que eu vou olhar um lugar e ficar colocando empecilho onde não existe? Só que essa perseguição, ela teve o dia de começar e ela teve o dia de terminar. Só que quando ela terminou, é a aula da semana que vem, quando ela terminou, ela casou com o mundo. Quando ela parou de ser perseguida, ela abraçou o mundo. Até na perseguição tem um propósito, gente. Não adianta. Não adianta. Você está entendendo? Se o povo ficar sem provação e se tornar rico, ele vai apostatar da fé. Porque quando é rico, eu não dependo de Deus. Se eu não dependo de Deus, eu sou rico, eu tenho tudo, eu não dependo de Deus. Se não fosse provação, não estava aqui hoje. Exatamente. Graças a Deus pela aprovação. Amém? Amém. Então, Claudinha, aqui ele está falando como não tem nada na história para que revela e nada na Bíblia que fala desses 10 dias. Então, a gente conclui que esse número aqui fala de simboliza um número de uma obra perfeita. Ou seja, é uma aprovação que iria começar e que iria terminar e verdadeiramente terminou. Entendeu? Assim como ele se revelou primeiro e último. Né? Exatamente, porque ele se revelou o primeiro e o último. Entendeu? Então, e a gente precisa entender que a matemática do reino, ela é invertida, viu, gente? Vamos pegar os conselhos aqui? A matemática do reino, ela é invertida. Quando a gente pega aquele versículo lá de Mateus 11, verso 11 e 12, que Jesus fala de João, que João, ele, como é que fala? Mas o reino dos céus, ele é tomado à força.
e pelo esforço nós apoderamos, a gente acha que é no soco, pela força. Não, mas a matemática de Deus, ela é invertida. Quem quer ser grande deve ser pequeno. Quem quer ser grande tem que ser o primeiro a servir. Quem quer ser exaltado deve se humilhar. Quem quer ganhar a vida primeiro deve perdê-la. Quem quer a coroa da vida precisa estar disposto a morrer. Como que nós não temos perseguição? Aqui eles ganharam. E como na tribulação também, muitos que vão reinar com Cristo, eles vão reinar porque foram degolados, porque eles vão ter que negar a Cristo. Negar Jesus. Eles precisam negar Jesus para não morrer. Como muitos não vão negar Cristo, vão morrer degolados. Esses, eles vão reinar por morrer. Hoje nós temos a opção de reinar com Cristo em vida. Fazendo o quê? Morrendo. Se você está sentindo muita coisa, você está ficando ofendido por muita coisa, você está muito vivo, querido. Você precisa morrer. Nós precisamos morrer. É negar a nossa alma, é negar o nosso eu. Você está entendendo? Então é isso aí. Então toda tribulação que temos de passar tem um tempo determinado e conhecido diante de Deus. Nunca vai além do que está estabelecido, viu, Igor? Deus tem um tempo para ti. Nunca vai até além. Se você continua, porque você aguenta o tranco. Esse. Aguento não, meu Deus. Não pode falar não, quanto mais fala que não aguenta, mais ele vai te provar que você Nunca vai exceder os limites das nossas próprias forças. Abre em 1 Coríntios 10, 33. Surpreendi, eu sou muito forte. tá vendo? Ou melhor, 10, 13. Quem abriu aí, leia para mim. Já estou terminando, viu, meu povo? Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. É isso. Amém, povo? Vocês estão felizes? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Gente, eu vou confessar. Tem dias que eu falo, Senhor, eu não vou aguentar. Me ajuda. Só sabe onde que é o meu limite, Senhor. Fala, né, amor? Só eu e o Júnior sabemos. Então, vamos lá. Então, aí ele continua. Olha a última frase do versículo 10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, ou seja, vocês vão ser mortos. Seja fiel até no momento de morrer. Até a morte chegar. Até a morte chegar, gente, nós precisamos ser fiel a Cristo. E ponto. Ou seja, a coroa da vida é um prêmio concedido apenas para os vencedores, viu? Somente para os vencedores. E qual é a recompensa do vencedor aqui? A coroa da vida. E a vida aqui não fala da vida eterna. Da vida do reino. Ok? Vamos partir para o último versículo. Apocalipse 2, 11. Vai dizer assim: quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, ele não está falando novamente aos que vencerem. Ele está falando no singular, ou seja, existem os remanescentes dessa igreja que vai revencer tudo isso. Vai ter aqueles que vai negar, porque tem medo de morrer. Então, e aquele que não negar é aquele que venceu. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Então, aqui nós observamos que essa parte também serve para todas as igrejas e até para nós hoje.
E aqui o que é o dano da segunda morte? Não é o inferno, nem o lago de fogo. Porque o juízo final é o lago de fogo. O inferno é uma sala de espera para o lago de fogo. Ok? Trata-se do que a própria palavra significa dano. A segunda morte não tem poder sobre nós, então pode vir a sofrer algum dano semelhante. A segunda morte é só para os ímpios. Para os cristãos, não são. Porque quem morreu em Cristo, ele vai ter a primeira ressurreição, eles ressuscitarão. Quem não vai ressuscitar é quem está no inferno. Quem já está no inferno, aí é o dano da segunda morte. Eles vão ressuscitar, e chama segunda ressurreição. O dano da segunda morte, porque eles vão ressuscitar no dia do juízo final, no tribunal de Deus, no trono branco, porque quando Jesus devolver o trono para Deus, é Deus que vai julgar estes, e estes vão ser lançados. A palavra diz lá em Apocalipse 19, que serão lançados o inferno, a besta e tudo mais. A besta, inclusive a besta já vai estar lá no lago de fogo. Mas aí seria a alma O quê? nesse segundo, que receberá o segundo dano Não. para a segunda morte? Corpo físico. É que ela falou que vai ressuscitar. Carne, rosto e alma. Carne, osso, alma, no todo. Porque fala ressuscitar. E tem o espírito também. Porque o espírito que nós temos não é o Espírito Santo. Porque quando Deus sopra nas narinas de Adão, através do sopro de Deus, que é o Espírito Santo, formou-se o espírito humano. É outro. É outro. É o que liga a gente a Deus. É o que liga a gente a Deus. É o que nos dá acesso a Deus. E também, com essa junção do espírito humano sendo criado, com a junção do corpo, que era o barro, forma-se a alma. Então, é o espírito, alma e corpo. O espírito, ele caminha no mundo espiritual. A alma intermediária e o corpo no mundo físico. Então, nós somos espírito que habitam no corpo que tem uma alma. Nós somos espírito. Não. Nós somos alma que temos espírito e habitamos no corpo. Isso que já foi ensinado para nós está errado. Deixa eu te mostrar na Bíblia. É alma vivente, né? Pois é. Gênesis 2, verso 7 vai dizer assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente, não espírito vivente. Pastor, ainda é feto, não é isso? Feto tem alma, não é isso? Feto tem alma, tem espírito. A partir do momento que foi fecundado o óvulo, Ele passa a ter alma e espírito. E corpo. Só Adão não. Adão foi feito o bonecão de barro lá e Deus soprou. O único que nasceu pronto foi Adão. Até Eva. E tem pessoas que dizem que ele nem nasceu, né? Porque ele foi tem uma Exatamente. formado. É. Ele não nasceu, ele foi formado. Até tem. Qual foi o único da Bíblia que não nasceu? Foi ele que ele foi formado. Vocês estão gostando do conteúdo grosso, gente? Do caldo grosso? Vocês estão gostando da muqueca, da feijoada? Daquele negócio que você gosta, amor? Mocotó. Pois então. Então, vamos lá que eu vou explicar o dano da segunda morte, gente. A segunda morte, como eu falei, não tem poder sobre os cristãos, ele tem poder sobre o ímpio, tá ok?
Nossas obras, elas serão testadas pelo fogo, como está lá em 1 Coríntios 3:13. Vamos ler? 1 Coríntios 3:13. Quem abriu, leia para mim, do 13 ao verso 15. Leia pausadamente. Se você quer ler a Bíblia, gente, não leia a Bíblia rápido. Leia ela pausadamente. Sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que além construir permanecer, este receberá recompensa. Se o que alguém construir se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Alguém tem outra versão? Essa versão eu gostei. Quem tem outra versão aí? A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto. Peraí, Joyce. O dia declarará. Esse dia aí está falando do tribunal de Cristo. Eu já falo, no dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou. Tá, pode continuar. Pode continuar, Joyce. Porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. O que seria galardão aqui nesse sentido? Porque a pessoa já não está sendo salva? Mas aí, o que Aqui não está falando de salvação. Ou não? Não está falando de salvação. Tá falando, tipo assim, todo mundo tá salvo, Está falando do reino. reinar e não reinar. Exatamente. Só que a gente precisa entender em Tá falando de relação a galardão. obras. Vamos lá. Só para vocês entenderem. Quais são os tipos de obras que nós fazemos? Primeiro, ouro. O que é uma obra de ouro? Uma obra de ouro é aquilo que Deus nos manda fazer, porque o ouro arremete a Deus. Segundo, obras de prata, obras redentivas. Tudo que está escrito de prata na Bíblia refere-se a Cristo Jesus e fala de redenção. Terceiro, bronze ou cobre. Esse aí fala de justiça. Tudo que se fala de bronze ou cobre na Bíblia fala de justiça. Então são obras de justiça. Terceiro, pedras preciosas, que refere-se aos 12 talentos que Deus nos entregou. E aí vem madeira, feno e palha, que são as obras que nós fazemos, que para Deus, para o reino, não conta em nada. Por quê? Porque quando a prata, quando o ouro e quando o bronze entram no fogo, ele sai de lá mais puro. Quando as pedras preciosas entram no fogo, elas se tornam mais firmes. Mas quando a madeira, quando o feno e quando a palha entram no fogo, vira o quê? Cinza. Na prática, então, quando a gente vai... A gente assim, né? Vou falar de mim, vou expor tudo não. Quando eu ia para igreja de outra denominação, que aí o palestrante lá mandava a gente estender a mão para poder receber o galardão, esse galardão que seria, no caso, quando a gente ter participado de uma coisa, ele estaria sendo enquadrado. Ele já roubou seu galardão todinho. Presta atenção, toda sua obra que é reconhecida por homens ou é falada no altar, a pessoa já roubou seu galardão. Eu vou caçar essa infeliz. Eu vou pegar de volta. Vou pegar de volta. Tu vai ter que trabalhar muito. Como é que é? Mas explica isso agora. Mas então, o galardão é verificando por você trabalhar muito. Tipo assim, Você não precisa sair falando. Se você ofertou com a mão direita, não. A esquerda não precisa falar. Se você ora em secreto, Deus, que te vê em secreto, Ele te recompensará publicamente. Como que Ele vai te recompensar publicamente? Quando Ele vê que você está toda cheia do Espírito Santo. Literalmente, publicamente.
Entendeu? Agora, se você der uma oferta, aí o pastor vai lá e fala assim, o Igor deu uma oferta tal para a igreja. Roubou, meu filho. Aí todo mundo vai falar assim, que legal, o seu galardão foi dado ali agora. Todo mundo. Pega ele, Jesus, pega ele, meu pai. A vovó tá terminando. Tá? Tá bom? Oh, meu Deus, você quebra meu coração. Vovô. Ué, vovô pegou. Vovô pegou aqui. Então vamos lá. Então aqui está falando o quê? A obra. Esse dia declarará o quê? Que a obra que nós fizemos, ela vai ser revelada pelo fogo. Isso aqui é o dano da segunda morte. Em outras palavras, para ser bem mais objetivo, vai ser lançado no fogo, meu filho. Se a sua obra foi palha, feno, madeira, tchau. Você perdeu o seu tempo. Agora, se for ouro, prata, pedras preciosas, vai ser lapidado, vai ser formado, vai virar uma coisa vislumbrante. Você está entendendo? Por isso esse é o dano. Tecla de você descobrir o seu propósito, você não aquilo que Deus chamou para fazer. Por isso que a gente está querendo levar vocês para esse lugar. Essa igreja aqui só não vai se não quiser. Em nome de Jesus. E falar nisso, Lucas, a Joyce quer entrar para o Marinho. Você faz favor de treinar ela, viu? Empurra ela com a proposta. Exatamente. Então, vocês entenderam aqui? Gente, a gente precisa entender, só um pouquinho eu vou comentar. Existe fogo no céu? O trono de Deus é fogo. Deus é fogo. A palavra de Deus é fogo. Os carros, os cavalos do céu é fogo. Tudo de Deus é fogo, gente. Tudo de Deus. Quem criou o inferno e quem criou o lago de fogo? Deus. Qual a diferença do fogo que está lá e o fogo que está no céu e o fogo que está no lago de fogo? Nenhum. Depende de quem você é. A Bíblia fala que debaixo do trono de Deus tem pedras afogueadas. Depende de quem você é. Ok? Mas aqui ninguém vai para o lago de fogo, não, gente. Vocês têm Cristo? Amém, aleluia. Eita, glória. Então vamos lá. Mas cuidado para não sofrer o dano da segunda morte. Ok? Ou seja, existem crentes que serão disciplinados com o mesmo sofrimento daqueles que vão ser lançados no lago de fogo. Que foi o que eu falei. A única diferença é que há um tempo determinado para a disciplina. Não vai ser 1000 anos, não. Tem um tempo determinado. Depende da obra que foi feita. Depende da... Exatamente, exatamente. Vamos lá. Não, meu filho. Não, meu filho, você tem aí um tempão aí para fazer a obra perfeita do Senhor. Presta atenção. Um texto que vai falar do reino milenar, eu não estou lembrando onde fica agora, mas vocês vão saber. É o texto que fala Fala que eu sei. Do servo que não pagou a sua dívida ao Senhor. Aí o Senhor foi lá e perdoou o servo. Ou seja, aí esse servo sai de lá todo contente de ver o conservo. Que deve ele, ou seja, Mateus 18, 23. Muito menos. Tudo em Mateus, Jesus ele aponta para o reino, tá? Toda a palavra de Mateus é apontada para o reino milenar, para tudo, ok? Vou te ensinar... Quer que eu leia o texto? Pode ler. Vou te ensinar como você diferenciar quando se trata de reino e quando se trata de salvação. Quando o texto fala de dádiva,
presente. De presente. Está falando de salvação, ou seja, eu não preciso pagar um preço para ter aquilo. Quando vai falar de galardão, de recompensa, está falando de reino. Vocês estão entendendo? Então, vocês vão começar a ler com mais clareza, entendendo o contexto do que está falando. Lê rapidinho. Por isso, o reino dos céus pode se comparar a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Olha como é que ele começa. Por isso, o reino dos céus, porque o reino dos céus, ele começou com o estabelecimento da igreja, em Atos 2. E ele vai perdurar, ele vai até o milênio, no final do milênio. A manifestação do reino total é quando Cristo, hoje nós vivemos a aparência, a semelhança do reino. A manifestação de como o reino é de fato vai ser no milênio que Cristo vai governar aqui durante 1000 anos. Ok? Então o reino dos céus ele é semelhante. Então fala. E começando a fazer contas, foi apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando-lhe mão dele, o sufocava, dizendo: Pague-me o que me deves. Então, o seu servo, prostrando a seus pés, rogava-se, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Porém, ele não quis, antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao Senhor tudo o que se passara. Então o Senhor, chamando a sua presença, disse: Servo malvado, perdoei toda aquela dívida porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um a seu irmão as suas ofensas. Meu Deus. Pastor, eu tenho uma anotação aqui, de umas aulas anteriores, que está assim: Reino dos Céus começa em Atos/Cristo. Eu fui só encontrar, não fui anotando, né? Reino de Deus não tem início nem fim, é eterno. É o que a pastora falou. Exatamente, porque o reino de Deus ele vai de eternidade a eternidade. Aí está falando de Deus Pai. Sim. Certo? Deus deu o reino, esse reino, por um período para Jesus. Que é chamado reino dos céus. Entendeu? Então existe um período que Jesus está governando sobre a terra. Hoje quem governa sobre a terra é Jesus. Que é chamado de reino dos céus. E começa quando a igreja... Por isso que Jesus fala assim, o reino dos céus está próximo. Quando ele está vivendo os 33 anos de vida dele, ele sempre vai falar o reino do céu está próximo. Porque o reino do céu só vai começar quando a igreja é estabelecida. Em Atos 2. A igreja é estabelecida com a descida do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há igreja, gente. Em nome de Jesus, nós vamos honrar o Espírito Santo. Aqui não existe 3 tronos. Existe um trono só. Vocês estão entendendo? Um trono só. Deus não está com disputa com Jesus e com o Espírito Santo por causa de trono. Existe um trono.
E a igreja precisa entender a importância de quem é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há igreja. A igreja ela foi estabelecida por causa da descida do Espírito Santo. E ela vai perdurar até no último dia do milênio. Quando Jesus novamente está em Apocalipse, novamente ele entrega o trono. Ele devolve o trono para Deus. Aí vai ter o julgamento final, que é o tribunal do trono branco, que é Deus que julga, não vai ser Jesus mais que vai julgar. O tribunal de Cristo é no final do milênio, é no final da tribulação, quer dizer. Então, aí ele vai julgar, Deus vai julgar no tribunal do trono branco, aí vai ser lançado no lago de fogo, entendeu? E o restante, vida eterna com ele. Deus Pai, ele vai julgar, então, aquilo que foi feito durante o reinado de Cristo, por esses 1000 anos. O contexto geral, porque quem é lançado no inferno, ele vai condenar quem é lançado no inferno. Tá, aí, então, a pessoa que é lançada no inferno, nesse período de 1000 anos, ela não tem mais a chance do arrependimento. Não tem mais, ela já está lá na sala de espera, ela só vai ressuscitar. Ah, tá, então são 2 anos separados. Então Deus vai jogar essa galerinha aqui de cá e Jesus vai fazer o julgamento das pessoas. Dos cristãos. Dos cristãos. Ok? Mas Jesus ele vai fazer o julgamento das obras. Das obras que foi feita. E esse julgamento não está em questão a salvação, está em questão as obras. Ok? Fala, Caio. Tenta aí. Ela tá com dúvida, negócio de... No reino, galardão. E coroa, salvação. Essa parte eu não entendi. Coroa não é salvação, coroa fala de reino. Entendeu? Presente que é salvação. A salvação é pela graça. Se eu preciso fazer alguma obra para ter a salvação, então indica que não é pela graça. A salvação é uma dádiva, é dada de presente. O reino, nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. Agora eu entendi. Então, Jesus vai estar julgando as obras de todo mundo, da pessoa que morreu em Cristo e da pessoa que não morreu em Cristo. Tá, entendi. E Deus ele vai julgar as pessoas que não morreram em Cristo. Exatamente. Independente das obras que elas fizeram. Se não morreu em Cristo. Exatamente. Eu só não posso, gente, entrar aqui num negócio que a gente não está estudando escatologia, mas enfim. Só para vocês entenderem, no reino milenar, quem quiser estudar escatologia, eu já falei, eu dou aula, mas o Júnior, toda segunda-feira, das 21 horas até as 22. Tem vezes que termina mais cedo. Então, nós estamos estudando escatologia, que é onde que eu vou falando de tudo. Enfim. No reino milenar, gente, a palavra diz que vai ter paz. Não vai ter guerra no reino milenar. Não vai ter guerra. No caso, Jesus e quem estiver reinando com ele vai estar aqui Corpo glorificado. Mas todo mundo vai Reinar sobre nações. Reinar sobre nações. Você sabe o que é nações? Sei, mas eu no reino milenar. É porque eu não estou conseguindo visualizar como que seria isso. Vai reinar sobre. Não tem o prefeito? Sim, o presidente? Sei lá. Pois então, você pode ser colocado sobre 10 nações. Como o texto diz. Essa parte, pastor, ela precisa ser muito ensinada. Porque quando a gente compreende, eu ainda fico assim, tontinha, mas quando a gente compreende, a gente começa a entender melhor as outras coisas anteriores. Aqui eu tenho assim, foi na aula daqui, tá? Salvação igual graça. Peraí, deixa eu terminar a aula e depois vocês fazem perguntas sobre isso, tá bom? Então, só para vocês entenderem, entra na aula de escatologia, que lá vai ser explicado tudo isso. Só para vocês entenderem, no reino milenar vai ter ímpio,
vai continuar tendo nações, vai continuar tendo o ímpio, vai ter os salvos e vai ter aqueles que vão reinar com Cristo. Ok? Os que vão reinar com Cristo, esses vão ter acesso à cidade celestial, à Nova Jerusalém. Os salvos ainda não têm esse acesso. Porque tudo que está fora da cidade celestial é chamado de trevas exteriores. Ok? Então, o que acontece? O povo ele vai reinar. Quem vai reinar vai liderar essa turma todinha que ficou. E vai ter paz sobre a terra, não vai ter guerra. Só que chamados vencedores, né? Por isso que são chamados os vencedores. Só que com isso, o que acontece? Jesus fala que Jesus ele vai reinar com cetro de ferro. Que hoje ele é advogado. Hoje ele é advogado, hoje ele é amor, hoje ele é tudo, gente. Mas no reino milenar vai ser cetro de ferro. Vai ser justiça e juízo. E os que vencer vão reinar conjuntamente com ele com cetro de ferro. E o que acontece? No final do milênio, muitos não vão gostar desse reino, porque é com cetro de ferro. Porque ele vai estar vindo para organizar todas as coisas, para limpar, colocar tudo em ordem, tudo no lugar. E quando a gente vai colocar em ordem, é agradável? Não é agradável. Então ele vai colocar tudo em ordem. No final do milênio, as nações, algumas nações vão se juntar, se chama Gog e Magog. Vai ter a guerra de Gog e Magog. Quem são esses os Gogs e os Magogs? É a China, é a Coreia do Norte, é a Ásia, ok? Eles vão se juntar. Aí fala assim que Satanás vai ser solto novamente, porque durante 1000 anos ele está preso. Ele vai ser solto, vai enganar muitos, porque muitos não querem mais o governo de Cristo. Aceita o governo dele, junta essas nações, Gog e Magog, e vem aí vem uma guerra de Gog e Magog, a luta, aí depois vem o tribunal do trono branco. Agora eu entendi. Porque o que acontece? Por que eu não estava conseguindo visualizar? Do outro lado, Na escatologia eu mostro todos os textos. do outro lado é ensinado o seguinte, que enquanto Jesus está reinando com povo escolhido e tal, que vai reinar junto com ele, pessoas estão sendo preparadas, armadas espiritualmente para poder, na hora que chegar o confronto final, né, essa batalha da Armagedon e tudo mais, elas vão ser usadas... O Armagedon é no final da tribulação. Sim, no final da tribulação. Essas pessoas elas vão servir de alimento para as entidades que caíram junto com Satanás para poder... Mas no final só Satanás é solto, o resto está tudo preso. Vamos lá, eu passei por isso, meu filho. Eu passei, mas vamos lá. Deixa eu terminar e depois eu abro para perguntas. Vamos lá. Então, o que Deus ele vai falar aqui? A promessa para a igreja de Esmirna é, como ela era uma igreja sofredora, uma igreja de mártires, é o que ele fala aqui, ó, mas quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz à igreja, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. É que mesmo que Roma lhes tire a vida, jamais provarão o dano da segunda morte. Ou seja, aquele que se permitir morrer, não será em vão a morte dele, entendeu? Pois ao morrer são declarados vencedores, totalmente vencedores. Somente os crentes não vencedores provarão o dano da segunda morte. O que nós aprendemos então aqui com a igreja, com a carta, com os conselhos de Jesus, para nos tornarmos vencedores? Quais conselhos que Jesus traz? Quem quer ser vencedor aí? Então vamos lá? É suportar a provação, mesmo se passar por dificuldade financeira, é suportar a pobreza. Não parar de fazer a obra com todas essas dificuldades.
ok? Suportar as blasfêmias, os xingamentos, por amor a Cristo, e estar dispostos a morrer por Cristo. E no nosso caso, nós aqui brasileiros, que não tem perseguição, o que a gente faz? Então nós precisamos estar dispostos para viver para Ele, porque no Brasil não há perseguição, aqui pouca gente vai morrer por Cristo. Quem está disposto a morrer por algo, também está disposto a viver por aquilo. Então viva por causa de Jesus. Viva por causa de Deus. E isso não pode ser de boca para fora. Esse é o conselho de Jesus para nós sobre a carta de Esmirna. Amém? Pode negociar aí.